Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nessa semana do tempo comum, dando sequência à liturgia da palavra na carta de São Paulo aos Filipenses. Nós estamos na 31ª semana e também dando sequência ao Evangelho de Lucas. E é muito interessante nós percebermos aquilo que Deus quer nos falar. Ele fala a nós através da sua palavra, Ele fala à igreja. Não fui eu que escolhi a leitura da missa de hoje, a igreja escolheu para mim. E quando a igreja escolhe, eu tenho que obedecer e pregar aquilo que está na palavra do dia. E a palavra do dia é a palavra que hoje a igreja nos deu nessa 31ª semana do tempo comum, especificamente nessa quinta-feira. E o Senhor dá uma demonstração no Evangelho do quanto Ele ama as suas ovelhas, do quanto Ele investe nela, do quanto Ele é atraído a elas, e que nada é empecilho para que Ele vá atrás da ovelha perdida. E por que Ele dá esse ensinamento? Por que Jesus dá esse ensinamento? Exatamente porque na amizade que Jesus vivia com os pecadores, e aqui tem um dado muito interessante, vai dizer que os publicanos, os pecadores públicos, aqueles que todo mundo sabia que eles eram pecadores, era tipo Mateus, que era um pecador público, um cobrador de impostos. Esses eram os pecadores públicos, as prostitutas. Mas existiam os outros também, que não participavam do culto na sinagoga, que não iam experimentar a graça de Deus, não participavam das festas judaicas, porque eram pecadores e estavam excluídos. E aqui os fariseus fazem uma crítica e diz que Ele, o Senhor Jesus, aquele que fazia tantos milagres, sentava com os pecadores, comia com os pecadores, tinha amizade com os pecadores. E aí Ele dá a eles um grande ensinamento de amor, dizendo a eles que há alegria no coração de Deus, há alegria no céu, há alegria expressa nos anjos, quando um só pecador se converte. E Ele vai dizer que Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas no redil e ir buscar aquela que extraviou, aquela que se perdeu. Ou seja, Ele está dizendo que Ele não desiste de ninguém. Jesus está dizendo para aqueles fariseus hipócritas, puritanos, que muitas vezes só falavam e não viviam a palavra, que não testemunhavam com a própria vida aquilo que eles pregavam, está dizendo a eles: eu sou capaz de ir atrás de uma única ovelha que se extraviou, porque eu a amo. Eu não quero o que elas podem me dar, mas eu quero me dar a elas. João Paulo II escreveu um documento, beato, e ele dizia que no tempo que nós vivemos, a parábola é o contrário. Jesus deixa uma ovelha para ir atrás das 99 que se perderam. Porque hoje existem mais ovelhas perdidas do que ovelhas no retiro. Diga para quem está aí do seu lado, para animar esse irmão nessa missa: Ele não vai desistir de você. Pergunta para esse irmão: você conhece alguém que está perdido? Desviado? Não quer nem saber de Deus? Nem vai na igreja? Você conhece alguém? Tem alguém na sua casa assim? Tem? O que ele disse? Sim ou não? Sim. Diga para esse irmão: Jesus não vai desistir dessa pessoa. Não vai.
até o último dia. Jesus não vai desistir dela. E olha, muitas vezes, meus irmãos, não existe aí um ditado popular que quem não vem pelo amor vem pela dor. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Muitas vezes Jesus vai permitir a dor para atrair a ovelha. Porque o pastor era assim. Sabe como que o pastor trata a ovelha fujona? Ele vai atrás dela, ele traz ela para o redil. Se ela foge de novo, ele vai e quebra as pernas dela. Traz ela, você já viu o bom pastor com a ovelha no ombro? Traz ela no ombro com as patinhas quebradas, para que ela se acostume a ficar no redil e não fuja mais. E muitas vezes, dá uma olhada no pé desse irmão que está do seu lado, você tem patinha quebrada. Muitas vezes Jesus vai precisar quebrar a nossa patinha de ovelhas fujonas, de ovelhas que insistem em querer viver uma vida longe do redil, longe do Senhor, e às vezes é uma dor tão intensa que ainda quer culpar até Deus, né? Sofreu um acidente de carro, quebrou as duas pernas, está cheio de ferro no pé, meses de cama. Vou falar: olha o que o Senhor fez comigo. Nada, está te salvando. Está tentando, ovelhinha fujona, fazer você entender que Ele quer que você se salve, que você não se perca. Ele não quer o inferno para você. Ele não criou o inferno. Deus não criou o inferno. O inferno é uma opção definitiva que Lúcifer fez. Deus não criou o inferno, Deus não criou o mal. Mas eu gosto muito do texto do livro do Gênesis, no capítulo 50, quando José do Egito, depois dele se revelar aos seus irmãos que tinham vendido ele como escravo, o pai havia morrido, os irmãos vieram fingindo, falando mentira para ele, disseram: olha, José, o nosso pai disse para você fazer de nós seus escravos, tudo com medo de morrer. E José olha para os irmãos e diz assim: o aparente mal que Deus fez, ou melhor, o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Deus é o único capaz de transformar o mal num grande bem. Porque todas as oportunidades que Ele tem para nos apresentar a salvação, Ele aproveita. Seja numa enfermidade, seja numa situação familiar difícil, seja num momento crucial da nossa vida, de uma decisão, seja por causa de uma decepção, Ele é capaz de transformar o mal num grande bem. Segura na mão dessa bênção que está do seu lado e diga: eu preciso dizer uma coisa para você. Deus não vai desistir de você. Mas venha pelo amor. Não espere Ele quebrar sua patinha. Pior quando quebra as quatro. Diga para ele: pior quando quebra as quatro. Diga para ele: entrega o seu coração por amor a Deus. Ele está insistindo. Como o livro do Apocalipse, Ele está dizendo a você: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei com você. Serei seu amigo íntimo. Mas dá um sorriso para essa bênção que está do seu lado e diga: a porta tem uma chave para o lado de dentro. Só você pode abrir. Ele quer entrar. Está batendo. Está insistindo. Ele não desiste. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Você está entendendo?
senão patinha quebrada. Ovelha fujona. Aplauda esse Deus que não desiste de nós. Eu me lembro bem daquele domingo do mês de agosto, que eu estava no baile funk no Rio de Janeiro. Tá rindo, né? Já fui uma ovelha fujona. Dei trabalho. E Jesus falou comigo. Gente, a lembrança ela é tão atual que parece que foi ontem. Eu escutei Jesus falando comigo num lugar que eu nunca pensava que ele entraria. Droga, violência, prostituição, sensualidade. E lá ele falou comigo: você só me procura quando você precisa. Falou 3 vezes, eu entendi que era ele. Aquele baile acabou para mim. Eu encostei ali e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Os meus amigos vieram, por que você não está curtindo? Nós combinamos uma coisa, você não está fazendo. Eu falei: não sei, cara, a gente só procura Deus quando a gente precisa. Voltei para casa e naquela noite eu lembrei do filho pródigo. Ali naquela lembrança eu decidi voltar para casa do meu pai e da minha mãe, porque eu tinha saído de casa para morar sozinho por causa da droga, do baile funk, por causa da violência lá no Rio que eu vivia no meio dela, naqueles morros, naqueles bailes. E eu decidi voltar para casa dos meus pais. Até dar uma musiquinha aí, né? Eu vou voltar para casa do pai. Eu quero voltar para casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. É linda. Eu ouço ela sempre. Hoje, meu. Eu voltei para casa dos meus pais, mas pergunta se eu fui uma ovelhinha obediente. Jesus falou comigo e eu caí na gandaia. Mas na gandaia pesada, parei de usar droga. Aquele dia, naquele domingo do mês de agosto, depois de 5 anos que eu estava enfurnado na droga, Jesus me libertou da droga. Foi imediato, mas eu continuei na perversidade. Eu continuei nos lugares onde eu sabia que Jesus não me queria. Eu continuei ali na bebedeira, na safadeza, até que um belo dia, numa situação já limite, bebendo todo dia, caindo nas ruas, nos bares onde eu bebia, uma mulher me chamou. O nome dela chama-se Maria Isabel. Ela se chama Maria Isabel. Esse é o nome dela. E ela disse: você não quer ir num grupo de oração? Eu falei: era só o que me faltava. Num botequim alguém fazer proselitismo. E o botequim era do filho dela, né? Ela tinha direito, ela era dona também. Não concordava, mas era do filho dela. E naquela hora me veio um ódio daquela mulher, porque eu tinha raiva da igreja, raiva de Deus. Xingava o Papa, cuspia quando eu via padre. Era bem aquela música do Titãs, né? Eu não gosto do Papa, eu não gosto de bispo, eu não gosto de padre, eu não gosto de freire, eu não gosto de ninguém, eu não gosto de mim mesmo. Que horror, né? E naquele dia, uma voz falou de novo no meu coração: o que custa você ir lá para agradá-la? Ela te ajuda tanto. Quando você está vomitado, ela limpa a sua camisa. Você está passando mal, ela te dá um remédio. O que custa você ir? E eu falei: qual é o dia do grupo? Segunda-feira. Eu falei: mas no Dia Internacional da Ressaca. Bebi o fim de semana inteirinho, a cabeça vai dar na segunda desse tamanho, tomando eno o dia inteiro, epoclé e tudo mais. Mas eu fui, depois de um mês, porque ela chamou todo dia, ela insistiu. Eu vi no amor daquela loira poderosa, o amor de Jesus. Ela não desistiu de mim, ela ficou ali.
com a mole e pedra dura, tanto bate até que furar, com a mole e pedra dura, tanto bate. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia encontrar um monte de jovem, só tinha ovelhas. Não tinha ovelha, era ovelhas. As ovelhinhas estavam tudo lá no grupo de oração. Tudo com bursite, artrite, artrose. Tô brincando, ovelhas. Eu amo minhas ovelhinhas. A minha ovelhinha aqui tá brava. Mas tinha o poder de Deus lá no meio daquelas ovelhas. Deus agia no meio daquelas senhoras e daqueles senhores. Eu nunca tinha visto aquilo na igreja católica. Às vezes eu fico pensando, se alguém passar aqui na frente e não conhece, vai achar que aqui é uma igreja de crente, né? Porque nós somos carismáticos num nível alto, bem pentecostal. Esse é o meu jeito. Eu entrei na Canção Nova assim, eu nasci na renovação dessa maneira, porque a renovação da minha região é desse jeito. Tentaram me mudar de tudo quanto é tipo, mas o Espírito Santo me mudou até hoje. Eu estou desse jeito e vou ficar assim. Tem 6 anos que eu estou aqui, graças a Deus, não é orgulho, mas o nível carismático aqui não abaixa, só aumenta. Estou mentindo? Não, graças a Deus. E não tem vergonha, não se passar, parece crente. Eu não sou crente não, sou crente em Jesus Cristo, sou padre até o fim do mundo, até o dia que Jesus voltar. Sou carismático mesmo, não nego a minha raça, não esqueço o dia. A Vilma deu aula para mim lá no Instituto da Canção Nova e eu fui para Palmas numa aula de Cartas de São Paulo. O professor começou a desdizer a Bíblia. Oração em línguas não existe, esse negócio é coisa de carismática. Aí ele perguntou: tem alguém que ora em línguas? Eu olhei para trás, todo mundo orava, ninguém teve coragem de levantar o braço. Aí ele falou para mim: eu não acredito. E eu olhei para ele e falei assim: eu que não acredito. O senhor que estudou tanto. Aí ele tomou um susto. Eu falei assim: abra a sua Bíblia, todas as palavras decoradas, abra e leia para mim. Tal palavra, tal, leia. O que está escrito aí? Então rasga a sua Bíblia, tira essa página. Se não existe passagem tal. O que está escrito aí? Leia. Rasga a sua Bíblia. Se você não acredita, chegou no momento, ele falou para mim: você tem razão. Eu falei: ah, é? Eu falei: sim, é. Eu tive uma experiência negativa com os carismáticos, e por isso, até hoje, eu estava ensinando dessa maneira. Aí eu falei para ele: o senhor é um professor, o senhor é um mestre. O senhor não pode ter opinião pessoal diante de algo que é definido pela palavra. Tem nos santos base na vida dos santos. Então o senhor não pode trair o seu dom de ensinar por causa de uma experiência negativa. Ele acolheu. Eu levei ele lá em casa para almoçar, para a gente se reconciliar, porque a briga foi feia. Quando chegou lá em casa, era uma quinta-feira, estava tendo um grupo de oração. E o que estava acontecendo na capela? Oração em línguas. Ele deve ter achado que eu tinha ligado para mandar o povo orar em línguas uma vez que chegasse. Aí eu falei: vou me preparar, porque ele vai me arrebentar na prova. Que era a prova oral. Me preparei e realmente ele veio com força. Respondi tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: 10 está bom para você? Eu falei: se tiver 11 eu aceito. Mas hoje nós somos amigos. Mas nós somos carismáticos. Porque um dia eu fiz uma experiência de conversão. Eu cheguei num grupo de oração, do cabelo ao dedão do pé sujo de pecado, fedendo.
distante de Deus. E naquele dia bendito que eu fui, estava começando um seminário de vida do Espírito, e eu escutei pela primeira vez alguém dizer que Deus me amava, que Deus não desistia de mim, que o amor era pessoal, e ali embasado na palavra. Eu vi aquele povo orando em línguas, eu achei a coisa mais espetacular da face da terra. No primeiro dia eu já desejei. Eu não entendia nada, porque eu achava que, quando eu cheguei lá, eu achei que nem era igreja católica. Depois que eu vi o sacrário, um Jesus misericordioso, a imagem de São João Batista, que é padroeiro dessa comunidade, mas ali eu fiz uma experiência do amor de um Deus que não desiste de mim. E olha, eu não precisei vir pela dor, foi pelo amor. Eu entreguei a minha vida naquela noite, naquele grupo, voltei diferente, já não estava mais falando gíria, já não estava mais usando roupa de funkeiro, não andava mais de calça cagadona. Estava igual gente. Mudou. E eu escutei falar do pecado e da salvação. Depois ouvi falar da fé e conversão. Depois da vida em comunidade, o batismo com o Espírito Santo chegou. Impuseram as mãos sobre mim. Ali eu recebi o Espírito Santo de Deus. E eu sei muito bem o que Paulo está dizendo aqui nessa palavra. A partir daquela noite bendita, onde impuseram as mãos sobre a minha cabeça, o seu Vitor e a Dona Maria nem sabiam falar o português correto, mas eram cheios do Espírito Santo. Quando eles impuseram a mão na minha cabeça, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e na mesma hora eu comecei a falar em línguas estranhas. Voltei para o banco chorando, fui para casa chorando, dormi chorando e acordei sorrindo, liberto pelo poder do nome poderoso de Jesus. Chorei naquela noite os meus pecados, chorei naquela noite os erros que eu tinha cometido na minha vida, me arrependi profundamente.